Oi, gente, vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. A proposta hoje, né, do setor doutrinário foi que a gente conversasse sobre esse capítulo aí, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai vossos inimigos. E desse capítulo, né, em especial, essa mensagem, pagar o mal com o bem. E para mim foi muito importante, apesar de eu, né, não dedicar, porque eu dedico um tempo longo, eu dediquei um tempo menor à conversação, né, do que eu vou mostrar para vocês, mas eu fiquei pensando, né, eu li a mensagem antes e fiquei pensando e meditando sobre essa mensagem e o que é que aquilo, como eu poderia passar, né, para vocês, aquilo que em mim tocou profundamente. Então eu vou compartilhar aqui um pouco disso, né, conversando com vocês, pontuando algumas coisas que eu achei que são importantes nessa mensagem. Tá ligado? Foi. Energia em favor do progresso. Então, vou compartilhar com vocês aqui, né, o trecho do Evangelho, né, que segue depois comentado pelos Espíritos. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serem filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levantem o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é com isso que fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então Jesus traz a reflexão, né, para as pessoas daquela época, né, que são os publicanos, falando sobre os publicanos e sobre os pagãos, né, que eram tido pessoas que não tinham fé, que não seguiam, né, de alguma forma, a reflexão, né, que no caso não seria odiar os vossos inimigos, que agora ele trazia uma outra proposta, que era amar os inimigos e fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelo que vos perseguem e caluniam. Quando ele fala isso, ele logo em seguida fala uma coisa que eu acho que é isso, né?
de um Deus de amor. Um Deus de amor não tem escolhidos, né? Eu acho que Jesus deixa isso muito claro. Ele faz o sol para o bom e para o mal. Ele faz chover para o justo e para o injusto. Ele quer dizer que Deus, nesse momento, ele não vai preferir um filho do que o outro, né? Então, o que ele traz para a gente é, se nós estamos nos propondo ser cristãos, né, seguir esse mestre, o que ele nos propõe é fazer além do que a gente já consegue. Por quê? Saudar, né? Odiar os inimigos, todo mundo já fazia, né? E amar aqueles que nos amam é uma coisa muito fácil. Não tem nenhum desafio, não tem nenhuma superação. E o que ele busca é que a gente se supere. Então ele fala, né? Ele traz justamente, futucando os apóstolos e todas as pessoas que seguem ele, os publicanos também fazem isso. E vocês querem ter mérito porque vocês amam quem ama vocês? A ideia não é essa. A ideia, o que eu trago para vocês é uma reflexão de um amor além. E aí a mensagem vai explicar que tipo de amor é esse. Porque nós logo nos defendemos. Ai, amar um inimigo dificílimo, a gente não consegue amar. Sério. E aí ele vai dando dicas, né, de como isso, né, o Evangelho vai dando dicas de como a gente traçar essa nova relação com esse que chamamos inimigo. A primeira reflexão que eu trago é o que fez essa pessoa, né, nos tornar nosso inimigo. Eu acho que foi a primeira reflexão que eu tive. Por que eu tenho alguma pessoa que eu considero meu inimigo? O que é que essa pessoa me fez? É muito importante a gente ver, né, o que aconteceu e por que a gente julgou isso uma coisa tão que a gente colocou essa pessoa nesse lugar de inimigo. Ou seja, aquele que a gente não tem confiança, que ele fala muito isso. A amizade, ela está relacionada com confiar. Então, geralmente, o inimigo a gente não confia, a gente desconfia, a gente acha que é uma pessoa capaz de fazer um mal a gente, né? Então, vamos seguir refletindo. Aí eu pego um exemplo, né? Porque todo mundo, Jesus, vamos para um que conviveu aqui com a gente, que traz. A não violência não existe se apenas amamos aqueles que nos amam. Só há não violência quando amamos aqueles que nos odeiam. Então, Gandhi, para mim, entende a proposta de Jesus, né? É bom a gente ver esses entrelaçamentos, porque tudo no universo, né, está interligado. Então, Gandhi, ele traz essa proposta muito clara quando ele combate a violência, né? Ele acha que é uma virtude ativa, entendeu? Ou seja, a gente vai ter que amar quem nos odeia, né? Porque ao amar quem nos odeia, a gente está colocando em prática e não só teorizando sobre isso, né? Ele veio reiterar o que Jesus falou, né? A gente precisa de algo ativo, não só algo no nível da convicção, porque eu acho que a convicção é uma coisa que a gente até caminha pela convicção. O que nos falta é a ação, né? E o convite é para a ação, né? Sabendo, cada um de nós, né? Foi o que eu meditei, que é um processo. Talvez a gente queira ter já um resultado. Não. Agora é processo. A gente na vida, quando a gente conduz a nossa vida, quando a gente educa nossos filhos, a gente quer muito, né, pela sociedade que a gente está inserido, um resultado. Só que o processo a gente desconsidera, né? E o processo, para mim, é mais importante do que o resultado. Porque o processo, ele vai lhe dando essa oportunidade de que as coisas aconteçam, vão e voltem. Não tem nada que vai ser só de um jeito. As coisas vão oscilar. Vai ter momentos que vamos conseguir, vai ter momentos que não vamos conseguir. E isso faz parte da vida. Então, o convite, né, por Gandhi também, é que a gente ame aqueles que nos odeiam. E ali a gente vai, né, porque o Evangelho é maravilhoso e ele vai dizer como é que a gente vai fazer esse amor, né? E aí, uma coisa que eu também fico procurando muito no Evangelho é essas pistas que estão lá, né? E aqui tem, para o crente, sobretudo para o espírita, né? Então eles estão falando com a gente, né? Kardec, ou o espírito que
está falando para a gente. Muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então, o que é que eles colocam para a gente? O ponto de vista de vocês, que se dizem espíritas, tem que ser ampliado. Tem que ser o ponto de vista espiritual. E aí, quando você faz isso, é como se você subisse a montanha. Você vê muito mais amplo. Você não só considera essa pessoa pela perspectiva atual, você considera pelo passado e pela consequência futura. Então, não é tão simples, né? A gente tem que pensar que, então, uma ação só, é minha inimiga mesmo, né? Porque eu penso assim, então, estou fazendo eu mesmo. É minha inimiga mesmo, acabou. Não. Isso aí tem uma consequência futura. Então, se eu não estou conseguindo desfazer esse sentimento, eu estou fazendo com que isso continue. Não vai apagar. Se eu acredito que eu sou espírito, então vai terminar essa existência, esse sentimento não foi trabalhado e ele vai voltar. E eu vou ter que mais uma vez me defrontar com essa pessoa em uma outra existência para que isso seja resolvido. Porque se a intenção é que a gente evolua, então as coisas retornam, não é porque é um Deus perverso, é um Deus punitivo, não. É porque a gente está em exercício, em aprendizagem. Então as coisas vão e vêm. Ninguém aprende, né? Eu sou pedagoga, professora, então a gente sabe que, pelos estudos de Piaget, que a criança, ela assimila, acomoda, depois desestrutura, até conseguir 100% acomodar aquele conhecimento. Não é de uma hora para outra, é uma coisa que tem idas e vindas a gente também, o aprendizado. Só que o que é cobrado agora da gente, que para mim isso foi parecendo que passaram um marca-texto aqui, nós somos espíritas, então a nossa maneira tem que ser diversa. A gente tem que lançar esse olhar ampliado e perguntar para nós mesmos: quem é esse espírito que mais uma vez, porque muitas vezes já tem uma animosidade, eu estou rotulando de inimigo? Porque vamos fechar o olho e pensar: quem é meu inimigo? Por que esse espírito agora encarnado é inimigo? Aí a gente, né? Porque eu não confio, porque é uma pessoa que me fez mal. Sim. E por que essa pessoa apareceu na sua vida e vocês de alguma forma se encontraram? O que é que você tem que aprender com essa pessoa? Aí você vai pensar o que é que você tem que aprender. E esse é o grande desafio. Porque tem um momento na mensagem que ele fala: ao contato com o inimigo não é igual ao contato com a gente sente. E a gente sente, em vez de resolver, a gente meio que passa assim: é inimigo mesmo. Entendeu? Eu tenho uma história, que eu não vou dizer a pessoa, mas que aconteceu isso. Eu já sentia uma coisa não muito legal, tenho um encontro, convivo, trabalho com a pessoa e reforço o lugar. Ou seja, deixo a pessoa no mesmo lugar, sem aproveitar a oportunidade da vida para transformar em uma pessoa que eu respeite. Porque a gente tem que observar que não é que ela vai se tornar minha amiga. Não tem como, de uma hora para outra, um inimigo virar um amigo. Mas tem como a gente nutrir melhores sentimentos, que é isso que a mensagem fala: pagar o mal com o bem. Então ele vai dar um passo a passo aí, que vai dizer a gente como é que a gente paga esse mal com o bem, que é uma ampliação de pensamento, ou seja, pensar diferente, não pensar tão materialmente. Mas o que a gente faz? Encontra, sente aquela coisa e diz: tá inimigo mesmo, não gosto, entendeu? É uma pessoa difícil. Você nunca amplia, né? Que você também é uma pessoa difícil e que as coisas são difíceis para os dois, né? Porque se você for reparar, é uma coisa recíproca, a pessoa também não lhe ama de coração, entendeu? Então é algo que tem que ser resolvido. Então, nessa encarnação, para mim, o convite com essa pessoa era eu olhar essa pessoa com respeito, mas eu ainda não consegui, porque na verdade a gente acaba desmerecendo o outro, né? Com as qualidades, porque o outro sempre vai ter alguma qualidade, mas a gente desmerece tudo isso porque a gente se sente atingido pelo outro. Então
Então isso fica mais difícil, porque se eu tiro todo o mérito daquela pessoa, eu não tenho nem como nutrir uma coisinha por ela, porque eu tirei tudo, né? Então a ideia é o contrário, a gente vê essa pessoa como uma pessoa que tem qualidades. E quais são? Vamos, né, reforçar essa questão da qualidade dessa pessoa. E aí vem uma mensagem que eu fui procurar da perfeição moral, porque eu já me conheço e conheço, né, como somos imperfeitos, que a gente ia logo se justificar. Mas eu não vou fazer isso de uma hora para outra. Tem gente que tem facilidade, mas eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu garro um ódio mesmo, eu fico com raiva. Então, para a gente não se justificar, eu fui para o Livro dos Espíritos. Só não tem quem lutar aqueles que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Vide Gandhi, né? Por isso que eu trouxe Gandhi. Então, Gandhi, na outra vida que ele tinha inimigozinho dele, ele foi se trabalhando. Então, essa vida, ele pode trazer essa reflexão ampliada desse amor, que a gente ainda está num passinho um pouquinho anterior, né? Que ainda está nessa, não, mas eu não consigo, ainda está nessa luta. Porque, na verdade, o bem não tornou um hábito. Para o bem se tornar um hábito, o que é que falta a gente fazer para que o bem se torne um hábito? Na verdade, a gente está habituado com o mal querer, com a indiferença, com a intolerância, né? A gente está vendo o quanto o mundo está belicoso, guerreando. Se o mundo está assim, é porque estamos assim. A paz começa na gente, né? É o que Gandhi fala, é um combate inclusive interior, não é um combate exterior. Quais são os inimigos internos que eu devo combater e que eu não estou combatendo? Né? Então a gente tem que procurar por aí, quais são esses inimigos, para eu começar a me habituar, né, com o bem comigo, com a tolerância comigo, porque isso com certeza vai se estendendo para as pessoas. Se eu consigo me tolerar, se eu consigo me compreender os processos, eu vou compreender o outro também, na medida da imperfeição que todos nós somos imperfeitos, né? Mas é para a gente ver que, quando a gente vê que a pessoa assim, mas tal pessoa já consegue, é porque ela já lutou antes, né? Jesus é o grande exemplo. Era já um espírito evoluído, que quis estar conosco, entre nós, né, para dar esse exemplo de possibilidade, né? Então aí parece que ele não se esforçou, Jesus já amava. Mas a gente está estudando e tem um exemplo muito lindo de Paulo Estevão, né? De Paulo, que era Saulo e vira Paulo, que era justamente assim. Era uma pessoa que tinha ódio pelos inimigos, e um ódio muito feio. E ele consegue, numa encarnação, dar a virada 360. Não precisam se sentir oprimidos, que a gente precisa fazer igual a Paulo da virada. Mas a gente começa no exercício, né? No exercício desse hábito do bem. Mas para a gente saber que existiu, né, encarnado aqui, né, um espírito chamado Saulo, que tinha vários inimigos declarados, que matou, que desejou matar, e que nessa mesma encarnação, ao contato com Jesus, né, na estrada de Damasco, teve uma cegueira externa e uma iluminação interna, né? Ele ampliou o olhar dele quando ele ficou cego. E isso é muito importante a gente ver, que muitas vezes isso vai acontecer, né? Alguma coisa acontece para que a gente volte para dentro. A pandemia foi uma oportunidade para todos nós, né? Não saíamos de casa um tempo, ficávamos restritos naquelas pessoas, que a gente tinha que desenvolver um outro sentimento que não o ódio, né? Não vou cobrar que a gente ame, mas um outro sentimento. Então, esse convite nos foi feito e a gente tem que refletir o quanto nesse momento exercitamos esse bem querer, esse hábito diferenciado, né? Ou o quanto a gente reforçou os sentimentos de
inimizade ou construindo inimizades por causa da pandemia. Nem liga, estou aqui sozinho, dá um telefonema. E quantas vezes você ligou? Quantas vezes a ação foi sua? Né? Eu acho que o convite é para nós. E quando ele fala para ampliar a visão, eu trago essa reflexão. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E aí eu pego a pergunta no livro dos Espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, se a gente acha que estamos aqui nessa proposta, expiação, melhoria progressiva da humanidade, a gente acha que vai encontrar só afetos? Como a gente melhora só com afetos? Pense aí, as pessoas que lhe amam lhe incomodam? Ou as pessoas que lhe incomodam é que de alguma maneira lhe fazem sair daquilo que você já está habituado, né? Porque eu fui, né? Não tem como estar na cabeça de cada um, então eu fui vendo muito o meu pensamento. Pode ser alguém aqui que já esteja em outro pensamento, mas eu sinto isso, que muitas vezes a gente quer ter junto a nós só afetos, né? A gente, o desafeto nos provoca, né? Nos provoca incômodo, mas é um incômodo que vai fazer com que a gente saia do lugar para refletir. Senão, a gente fica só naquele mesma repetição. E a gente já tem essa tendência, né? A gente tem a tendência de repetir as coisas materiais, a repetir os mesmos processos, trabalhar, viver uma rotina. Então, na verdade, quando tem uma oportunidade da gente se defrontar no trabalho, por exemplo, que foi o meu caso, com uma pessoa que nos incomoda, e, vamos dizer, me incomodava por divergência de valores, e quando eu mostro o meu valor, ele foi praticado? Não foi. Essa pessoa, em vez de fazer eu acionar o meu valor cristão, ela não fez isso. Eu me permiti continuar com a mesma relação. Ou seja, é inimiga mesmo. Ou seja, eu só verifico, então reencarnei para verificar que ela é minha inimiga. Então, desencarno hoje, vai ser isso. Ô, Liz, aquela pessoa, hoje de você ter uma relação. Não, é minha inimiga. Você já sabia que ela era sua inimiga. Entendeu? A ideia agora era que você revisse a postura. Não tornar minha amiga, mas que eu revisse, que eu visse na pessoa qualidades. Eu acho que o convite, né, que foi feito a mim, com pagar o bem com o mal, foi esse, né? A gente mudar um pouquinho, ampliar a visão. Ser espírita é pensar na reencarnação. Que então a gente vai, para ver o reino do céu, a gente vai renascer várias e várias vezes. E o fim desse renascimento é expiação e melhoria progressiva. Então, só vamos melhorar em contato com aqueles desafetos para eles se tornem afetos. Senão não vai ter melhoria. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advindo dos homens, quer das coisas. Então, mais uma vez, isso aí é tudo da mensagem, gente. A mensagem diz isso. A gente vem na Terra e vai topar com pessoas mais e perversas, né? Que a maldade faz parte das provas. E se faz parte das provas, cumpre suportar. Porque o ponto de vista é outro, não é o material. Então eu não estou suportando aquela pessoa, que o mundo é injusto. O mundo é injusto. Mas o que fazemos de um mundo injusto? Qual o nosso atuar nesse mundo injusto? É defendendo a justiça? É mostrando à pessoa que o que ela fez lhe machucou, mas não lhe atingiu? Porque é isso também. Quais os valores? A gente vai se deixar render e vai tratar da mesma forma, se igualando em sentimento? Então, a sintonia vai ficar a mesma. Quando a gente faz isso, por experiência própria, a sintonia fica igual. E aí acabam que as situações, todo mundo vem para junto e diz:
vendo? Fulana vem comentar com você, porque você está naquela sintonia de rivalização. Então vem, ó, fulana isso e isso. E aí, o que é que você acha? Aí você vai e faz o quê? Reforça. Em vez de dizer, ó, fulana vai responder pelo que ela está fazendo. Não é para dizer, não, eu amo fulana. Não é isso, gente. É a gente saber que cada um vai responder pelo que está fazendo. E a gente também. Então, quando eu fiz essa escolha, consciente ou não, eu estagnei. Eu parei no lugar da inimizade. Eu não consegui colocar em prática o que eu acredito, né? A minha fé, o que eu me proponho. Então, o que eu estou trazendo para a gente aqui é essa reflexão. Porque a gente já tem a dimensão. A outra pessoa, não, ela é materialista. E aí? Ela acha que é isso mesmo, que lhe passa a perna mesmo, e lhe prejudica, e acabou. Ela tem que se dar bem. Esses são os valores. O seu não é esse. Como você vai demonstrar isso, né? Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Mas como eu disse, né? A pessoa é um instrumento. Ela não é a causa. Ela é um instrumento que aciona em nós sentimentos, né? E que faz com que a gente se ache prejudicado. Porque tem os nossos sentimentos, tem a parte do outro, mas tem a parte que é da gente, né? Como é que eu me sinto quando eu me defronto com um outro que me humilha? Como é que meu orgulho fica? Mas nós não nos propomos, reencarnando, trabalhar o nosso orgulho. Então o outro não está sendo um instrumento do trabalho desse orgulho? É difícil, né? Tanto que eu estou trazendo para vocês que, para mim, é um exercício que eu ainda estou exercitando, ainda nem para dizer, olha, eu consegui, não vou dar essa notícia boa para vocês. Eu fiquei nessa reflexão, né? Bom, exercitei, tive contato com a pessoa, não consegui. Consegui fazer valer os meus valores e me afastei. Mas se afastar não é resolver. Você se afasta, mas você não resolve. Porque quando alguém vem e fala, fulana de tal, tá ótima, você, Ave Maria, entendeu? Ou seja, você não quer que o bem chegue a ela. Por quê? Por que a gente não deseja o bem a quem nos deseja o mal? A gente deseja o mal. Porque a gente está na mesma perspectiva materialista. Se ela me fez sofrer, se ela me humilhou, se ela me excluiu, se ela vai passar pela mesma coisa, ela vai pagar. A gente usa isso, né? Tem uma passagem no Evangelho que isso fica muito claro, onde, né, Jesus fala que o Senhor abona a falta, e quando ele vai lá do servo, né, e quando ele vai mais adiante, ele tem uma pessoa que está devendo a ele e ele cobra. É o que a gente faz. A gente está abonado as nossas faltas, mas a gente está cobrando das pessoas que estão fazendo mal a gente. Que a gente quer, na verdade, olho por olho, dente por dente. A gente ainda está no pensamento de talião. Só que Jesus veio, Jesus já propôs aquilo que eu li no começo, né? Amar os inimigos, ou seja, nutrir sentimentos diferentes que esses que a gente já sabe, que a gente já vinha, né? Ele veio porque a gente já tinha essa natureza de talião. Talião só veio, né, dar nome ao que a gente já sentia. Sente além disso que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. É isso que a gente não considera. E que é muito importante, porque considerando que nós somos espíritos, nós emanamos fluidos. Então, se a gente é mais generoso com aquele que nos causa o mal, a gente está saindo da vibração. E se a gente está endossando, né, as coisas ruins daquela pessoa, porque muitas vezes a gente não revida o mal, mas a gente endossa, quer botar aquela pessoa naquele lugar. Ela é ruim, você quer meio que aliados, você quer pessoas que identifiquem ela como uma pessoa que não é boa. E na verdade, quem somos nós, né? E pode ser que estejam fazendo isso com a gente também, nos identificando como inimigos.
Então, como a gente se sente, né? Porque a gente também tem coisas ruins, mas a gente não é só coisas ruins, né? Então, a pessoa que a gente tem como inimiga não é só o ruim, né? Fora os inimigos que a gente nasce junto para redimir, para refazer, né? Que aí é uma oportunidade, né, que Deus dá de nutrir, ver se pelo laço familiar e consanguíneo esse sentimento muda, mas às vezes não muda, né? Mas como a gente nutrir um sentimento diferente, se não é o amor ideal, que tipo de sentimento pode ser? Né? Pode ser uma generosidade, uma compaixão, uma empatia, né? O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos a quem ele considera seu inferior. O mesmo se dá que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende o ódio e o rancor, o aviltariam e rebaixariam. Ora, para esse ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que desse último. Que a gente tem como grande exemplo o nosso Mestre Jesus, né? Vocês sabem a grandiosidade dele, e ele sabia que Pedro ia trair ele. E ele não julga, né? Porque ele não se sente ofendido, porque ele está no nível que ele compreende a necessidade que Pedro, Judas tinha de trair. Porque a perspectiva de Pedro e Judas era material e a perspectiva de Jesus era espiritual. E ele falava: meu reino não é deste mundo. Mas o que é que acontecia? As pessoas ainda queriam um rei material, que lutasse, que pegasse a espada, né? Eles queriam um novo Moisés, um que tirasse do jugo dos romanos, tirasse toda aquela opressão, que salvasse, né? Então, o que acontece é isso. A gente não consegue, porque a gente não tem aquilo que falou no começo a mensagem, a perspectiva de um lugar diferente. A gente está no mesmo lugar, né? Se a gente fica num lugar diferente, a gente já começa. Pronto, não estamos. Como podemos ficar? Começando essas reflexões, né? Eu acho que é um passo. E aí vem, né, pra gente bem miudinho. Agora a gente vai começar, porque a mensagem está lá. Eu não coloquei nada, não acrescentei, porque eu achei que ela era por si só muito complexa e densa, e que a gente às vezes não dá conta, e que é bom a gente ir aos pouquinhos. Amar os inimigos. Primeira coisa que o Evangelho fala é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não está pedindo para amar, está pedindo para não guardar o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A primeira coisa que a gente tem são esses sentimentos. Quando a gente é atingido de alguma forma, a gente nutre sentimentos de ódio, de rancor e de injustiça. Tenho que me vingar, né? Porque, na verdade, a gente não confia na justiça do Pai. Porque se a gente confiasse, tranquilo, me fez, pronto. O mundo é redondo, as coisas vão andando e as coisas acontecem. E se não acontecer, é porque aquela pessoa também não tem isso para aprender. Mas eu tinha. A gente tem que pensar isso. Porque a gente quer que aconteça a pessoa o que aconteceu com a gente, para ela sentir. Mas o aprendizado dela, a dor dela, talvez seja outra. E a necessidade de reparação seja outra. Então, com certeza, ela vai encontrar outros desafios lá adiante no caminho dela. Não tem como. Porque não tem ninguém aqui que veio só para ter coisas boas. A gente veio, reencarnou, como diz, né, para superar. Vamos continuar. A outra proposta é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Para a gente perdoar, a gente precisa, a primeira coisa, reconhecer que a pessoa, né, como eu disse, não é só um lado, não é só aquele sentimento ruim, é o primeiro passo. Na outra, reconhecer em nós o quanto também somos capazes de fazer aquilo. E se não somos, é porque fomos no passado. É porque a gente diz assim, não faria isso.
Pessoa miserável, eu não ia fazer isso. O que ela fez comigo eu não faria jamais. Sim, se você não faria, é porque você já desenvolveu isso, né? Já aprendeu de alguma forma, mas já viu que isso não é interessante. Mas você já deve ter feito, né? Alguém no passado, porque os espíritos nos cobram. Sua miserável, você me abandonou, você me traiu. Então, algo a gente fez. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Como é que a gente não perdoa? E como a gente quer ser perdoado? Porque a gente quer. Às vezes a gente causa mal a alguém e a gente quer pedir o perdão. E aí a gente tem vergonha, a gente tem medo de se colocar frente ao outro e numa situação de pedir perdão. Porque a gente não sabe a reação do outro. Então, a proposta aí, né, é tirar esses pensamentos que a gente às vezes fala com a boca e o coração ainda fica magoado. Que a gente também aprendeu em sociedade a utilizar as máscaras, né, para sobreviver, para se relacionar. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. Gente, eu me piquei, não tem reconciliação, entendeu? É isso. A gente não se opõe, não, a gente some para nem reconciliar. O que é que eu quero? Não, deixa essa pessoa para lá. Essa pessoa pode ter ficado para lá, mas a situação, para que eu aprenda, ela vai se repetir com outra pessoa, pode ter certeza, porque eu não aprendi, eu não consolidei o conhecimento, e eu tenho que estar consciente disso. Eu não consolidei esse conhecimento de nutrir por um inimigo um sentimento diferente, que não o ódio, o rancor e o desejo de vingança. Não aconteceu comigo, na experiência que eu tive, não aconteceu. Então, isso vai acontecer, porque na verdade eu pus um obstáculo, né? A distância, o não querer saber. Não querer saber. Então, é desejar-lhe o bem e não o mal, que é o que eu disse. Aquela pessoa tem os méritos dela. Então, se ela está, como muitas pessoas dizem, injusto, enquanto eu estou aqui, a pessoa faz e acontece e ainda continua por cima. É porque ela tem algum mérito. Ou não, a sociedade é injusta mesmo. E aí? Não vamos, né? Agora, e a nossa capacidade de desejar o bem? Lá ela, nem isso a gente tem. A pessoa está lá e a gente desejar o bem. Que bom que fulana está progredindo. Que bom que fulana continue assim. Não. A gente volta, passa o marcador. Mas não presta. Fez comigo, vai fazer com você. Viu? Fica esperando que ela vai fazer com você. É assim que eu muitas vezes na minha vida ajo. Não sei vocês podem estar em outro nível, né? Eu só posso falar por mim. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. Hoje, gente, júbilo, a gente ficar alegre. Então a gente tem que pensar nisso. Por quê? Esse é um bom sentimento, porque a pessoa está lá, conseguiu uma coisa para ela, não lhe ofendeu em nada, nada. O mal que ela lhe fez, já fez. Mas a vida dela está progredindo, ela está bem, feliz, chegou uma coisa muito boa para a vida dela e a gente fica sabendo, amaldiçoa a pessoa. Isso, mas foi mesmo? Conseguiu isso? A gente não tem alegria. Menina, que bom. Vai ver, vamos ver se essa pessoa melhora, recebendo coisas boas, né? Se tem outro pensamento com o ser humano, se relaciona de outra forma. Não. A gente muitas vezes, porque eu sinto assim, a gente não quer resolver. A gente quer não ter essas situações. É diferente, a gente não quer resolver. Quando a gente tem, a gente continua com a relação de inimizade. A gente não quer ter inimigos, entendeu? É como se o desafio não chegasse até nós. Só que o desafio chega, porque na verdade, quem coloca o outro como inimigo somos nós, porque sentimos ameaçados. O outro não vem e diz, eu sou inimigo. E se ele vier declaradamente, porque tem, né, pessoas que se declaram, é o outro, né? Mas a gente entra na mesma vibração. Não tem mais uma? Mas eu vou ser sincera, não sei se tem mais uma, porque pra mim tinha mais um. É socorrê-lo
apresentando a ocasião. Você vê que gradativamente, né, é como se fosse sofisticando, né? Ou seja, você agora tem que socorrer. Além de pensar, bem, tem que socorrer. É um desafio ainda maior, né? Porque você vai estar em contato. E eu acho que isso, muitas vezes, é com os nossos familiares, que a gente tem, né, sentimentos, às vezes, conflituosos ou desgastantes, que essas coisas acontecem também, né? Que a gente sente que é um inimigo do passado. Então, a ocasião vem para que a gente fique na nossa casa, a gente cuide dessa pessoa, essa pessoa necessite 100% da gente, né? E aí a gente começa a nutrir outro sentimento. Porque quando a gente tem uma pessoa frágil fisicamente, a gente começa a não atribuir tantas coisas que a gente atribuía, né? Quando a gente via aquela pessoa como maior que a gente, como uma pessoa que queria nos oprimir, como uma pessoa que queria nos prejudicar, uma pessoa que não sabia nos acolher. A gente vê aquela pessoa num lugar de vulnerabilidade, né? Porque eu acho que a velhice também provoca isso, igual a infância, né? A velhice coloca a gente num lugar de fragilidade para que novas relações possam ser construídas e reconstruídas de alguma forma. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É isso que eu disse. Também não é falar, né? Eu vou começar esse exercício com essa pessoa, não falar mais mal da pessoa. Para que eu estou falando? Se a criatura está lá, deixa a pessoa ser feliz, entendeu? Então, eu acho que, né, abster-se. Pronto, bora começar o exercício. Vamos fazer vamos abster de falar mal dessa pessoa. Já é um bom começo. Porque o falar mal é um hábito que não é um hábito do bem, né? É um hábito que nos traz desequilíbrio. Mas a gente já está habituado. Então a gente continua falando mal porque é um aprendizado social. A gente aprende e continua perpetuando. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas eu acho que o exercício é esse: abster-se por palavras, atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Então, na verdade, você vê que aí a mensagem traz, para a gente chegar a esse amor que Jesus propõe, a gente tem que ir exercitando tudo isso, né? Ou seja, para mim fica mais fácil começar por isso, né? Minhas palavras não sejam palavras que possam prejudicar o outro, a imagem do outro, porque também tem isso, a gente não só prejudica, né? Prejudica a imagem do outro, né? A questão de socorrer já implica uma disponibilidade maior, mas voltando, ou seja, não guardar esse ódio, porque tudo que a gente guarda acaba impactando na gente, né? Então o ódio, o rancor, o desejo de vingança acaba trazendo para nós uma sensação ruim também, né? Não é algo bom. E o cultivo do bem ainda fica muito mais difícil, né? Perdoar-lhes, então, né? A gente tem que perdoar para conseguir amar, que na verdade, quando a mensagem fala, na verdade, é nutrir outro sentimento, né? Não é o amor que a gente tem pelo amigo. Isso toda hora a mensagem, né, reitera. Não é o amor que você tem pelos seus amigos, né? Porque na verdade tem pessoas que são encontros. A gente encontra essa menina, gostei dela desde o primeiro dia. Tem esses encontros, né? Mas tem também os desencontros, tem os reencontros, tem as desavenças, justamente para que a gente vá fazendo diferentes exercícios, para que essa encarnação seja uma oportunidade de diferentes aprendizagens, porque senão a gente ficaria com o mesmo tipo de aprendizagem. E na verdade, o exercício é a gente experimentar, né, diversas coisas. E a dor e o sentimento ruim que a gente acaba experimentando não é por algo externo, é por coisas não trabalhadas internas, né? Aquilo nos atinge
Porque tem muitos sentimentos que não foram trabalhados, muitas coisas que trazemos de outras vidas e que foram reforçadas em nossa família, né? Que foram não desenvolvidos também, porque nós sabemos que a gente educa nossos filhos, mas muitas vezes a gente não consegue fazer o que o Evangelho propõe, que é, né, erradicar o mal daquele espírito. A gente reforça, né? Então aí passa, aí a gente vê a consequência e fala: poxa, não devia ter feito isso com meu filho, não devia ter super protegido, não devia. A gente começa a pensar, porque a gente mudou, porque as coisas que aconteceram com a gente fez com que a gente fosse se deslocando de lugar na vida. Então a gente, depois que o filho cresce, a gente tem uma outra concepção, mas a gente tem que pensar que é hora agora, né, de tentar fazer isso, né, talvez com a outra ponta da família, com seus pais, ou tentar mostrar que você pensa diferente ao seu próprio filho e que naquele momento você pensava assim e tal. Isso, né, para os pais que estão querendo essa reflexão. E para os filhos, na verdade, é entender que agora não dependem mais dos pais. E isso é muito bom, quando a gente tem a noção que só depende de mim. Só pagar o mal com o bem, só depende de mim. O que minha mãe tinha por fazer por mim, ela já fez. E o que eu assimilei ou não, e o que eu fiz ou não, de tudo que eu aprendi, agora depende de mim. Agora está sob... Que bom, porque a gente não precisa esperar o outro, não precisa depositar no outro, a gente só precisa, né, se olhar, ver por que a gente está nutrindo esses inimigos internos que acabam convidando os inimigos externos, né? Porque o inimigo interno, ele lhe coloca no lugar de tanta fragilidade que o que é que acontece? O inimigo externo se torna uma ameaça. Porque se você está fortalecido, então o que ele fala? Se você está em um outro ponto de vista, você não se afeta. O outro até tenta lhe afetar, mas aquilo não lhe afeta, porque você não está no mesmo, na mesma concepção de vida daquela pessoa. Mas quando você está, lhe atinge na mesma hora. As suas feridas fazem com que aquilo seja mais uma coisa a lhe machucar, né? E o que a gente não pode deixar é que as pessoas nos machuquem, porque tem pessoas perversas, tem pessoas más. Então a gente tem que se proteger sem necessariamente atingir ao outro, né? Então o dar um limite é super necessário, né? Então às vezes sim, você precisa romper e dizer não, não e não. O que eu me questiono, né? Quando eu dei o limite, eu achei que eu fui maravilhosa. Dar o limite é maravilhoso. Eu não posso deixar o outro fazer como estava fazendo comigo. Pronto. Mas nutrir o sentimento de rancor e de ódio não é legal, né? Eu, por exemplo, o que é que acontece? Até hoje eu sonho com o meu antigo trabalho e com a mesma situação. Que é isso? Eu estou tentando digerir. Eu não digeri as situações e fica aquilo, vem como no sonho. Aí no sonho eu externo uma parte. E aí daqui a pouco, entendeu? Então é uma forma que, né, vem pra gente ir trabalhando, porque não trabalhou, interrompeu. Tá bom, não quero, mas não soube ir lá e resolver a coisa, né? E tornar aquela pessoa uma pessoa. Não é amiga, mas também não é inimiga declarada, né? Porque quando você declara, vão ter outras pessoas que vão se aliar. Isso é muito ruim, né? Eu fiquei pensando quanto energia você acaba emanando ruim para a pessoa. Quando você fala, o outro vem e fala, o outro vem e fala, comunga, né? Fala, não presta, é isso, é aquilo, entendeu? Então, pelo menos, eu estou me propondo, em nível de trabalho, uma nova postura, né? Então, se você chega num lugar novo, que tipo de relações eu vou construir agora para que não tenha inimigos? Porque já fui convidada de novo. Não é massa? É massa. Como eu disse a vocês, aí que vai para outro lugar, aí já tem uma pessoa que declara logo, entendeu? E aí, porque as pessoas estão disputando, porque querem poder, porque cargos são importantes, e porque muitas vezes a gente também está nessa disputa, né? Então a gente tem que ver como é que a gente se coloca, que foi o meu grande exercício aqui, não.
A mesma coisa não pode acontecer. Eu vou pensar diferente, agir diferente, porque senão eu vou ter o mesmo resultado, né? Então eu acho que a reflexão que foi feita, né, de pagar o mal com o bem, é para que eu possa, né, ter essa noção de não ficar sempre repetindo e colocando as relações num lugar que elas já estão, né? Porque se eu já sinto algo estranho, porque tem pessoas que você se afina, você chega num lugar, né? E tem também pessoas que lhe recebem bem, né? Não é à toa, as afinidades a gente pensa, é do mundo, não. Tem coisas que acabam sendo construídas mesmo, né? Você chega, a pessoa lhe recebe bem e acaba, quando a pessoa lhe recebe mal, não tem como, aí você tem que, esse exercício, me recebeu mal, não falou comigo, mas não é comigo, talvez seja um problema dela. A gente ir nesses exercícios, porque o convite, ele vai vir de novo, com outras pessoas, para que, em vez da gente sair da encarnação com resoluções, a gente saia com novos conflitos. Por isso que a gente vem várias vezes. Se a gente saísse com todas as resoluções, a gente não necessitaria reencarnar. Na verdade, é que a gente não consegue. A gente tenta, mas algumas coisas fazem com que a gente repita aquele mesmo padrão, aquele mesmo caminho, que é de alguma forma familiar, confortável, né? Onde a gente se defende, porque a gente mais se defende e acaba atacando do que qualquer outra coisa, né? Porque, na verdade, já dizia Renato Russo, estamos todos, né? Esperando um pouco de atenção, né? Todos na sua arrogância, esperando um pouco de atenção, afeição. Pois é. Então é isso, o Renato já fala disso, né? Ele já se percebe arrogante e eu me identifico muito com isso. Aí você fica esperando. E a sua ação afetiva, acolhedora, amável, né? A gente pelo menos tem que se ver. Não, eu não faço. Para não estar cobrando, né? Porque, como eu disse, em pandemia teve muita gente que cobrou muita coisa, só que a gente não dá, porque a gente cobra. Como é que a gente cobra se a gente não dá? Então a gente tem que ver, eu dei a alguém, porque eu estou cobrando aqui que a pessoa venha, que faça, que aconteça. E eu ouvi de um espírito para mim, ele falou assim: olha, minha filha, ninguém vem aqui lhe ajudar, não. Ninguém. Não é porque as pessoas são ruins, não. É porque você tem condição de se ajudar. Nós confiamos em você. Então é isso, é simplesmente isso. Não é porque as pessoas não têm condição de nos ajudar. O convite é que nós nos ajudemos. E aí talvez a gente comungue com várias pessoas, né? Quando eu ouvi isso foi muito duro, eu chorei muito, mas ele me disse isso: não vem, ninguém vem. E as pessoas não são ruins, não. É você que precisa se ajudar. Então, na verdade, eu sinto essa mensagem como esse convite, né? Como é que eu vou me ajudar a pagar o mal com o bem, se eu tenho dentro de mim a natureza de pagar o mal com o mal, né? Então, como é que eu vou, de alguma forma, modificar esse padrão que eu já tenho? Porque é um padrão, né, que a gente repete. Como é que eu vou? Então, eu acho que a gente tem que ir, como eu disse, processualmente, né? Pelo menos eu estou escolhendo um caminho processual, de acordo com as nossas possibilidades, né? Se nesse momento você pode acolher, você acolhe. Se nesse momento você só pode não continuar falando mal da pessoa, já é um começo. Se nesse momento você pode socorrer, você socorre. Se nesse momento, então você vai vendo a sua possibilidade, seja dentro do que eu estou me propondo, o que eu posso fazer de diferente, né? Após ter esse convite que Jesus nos fez de amar os inimigos, como eu posso, a partir de hoje, começar, né, com pequenas atitudes diferentes das que eu tive até hoje, né? Eu acho que se veio para mim, foi para mim a mensagem, né? Eu estou partilhando com vocês, mas toda vez que me vem um tema para eu falar, eu tomo para mim. Eu acho que eu sou a primeira que devo refletir e internalizar. E aí eu partilho com vocês as minhas reflexões. Muito obrigada, né?